O que está por trás do incêndio na Catedral de Notre-Dame, 705 anos depois do grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, ter sido queimado defronte dela? A visão horrível e infernal da Catedral de Notre-Dame, Nossa Senhora ou Nossa Dama de Paris, em chamas, às 5h50 da tarde, hora local, na segunda-feira, 15 de abril de 2019, ficou marcada como um evento delimitador, espécie de símbolo da crise pela qual o catolicismo vem atravessando, especialmente na Europa, cada vez mais ateia e anticristã. E assim como o 11 de setembro marcou o início do século XXI e da nova ordem que havia sido anunciada exatamente 11 anos antes, em 11 de setembro de 1990, pelo então presidente dos Estados Unidos, George Walker Bush, a destruição de Notre-Dame marcou o início, em plena véspera do feriado da Páscoa, da segunda e definitiva etapa da nova ordem, a poucos meses antes do início da pestilência e em pleno lançamento da tecnologia 5G. Exatamente 10 anos antes, em 15 de abril de 2009, o então Papa Bento XVI havia dito na audiência geral na Praça São Pedro, abre aspas, a ressurreição situa-se noutra dimensão. É a passagem para uma dimensão de vida profundamente nova, que diz respeito também a nós, que envolve toda a família humana, a história e o universo, fecha aspas. A morte e a anunciada, entre aspas, ressurreição da catedral pelo presidente francês Emmanuel Macron, que prometeu, entre aspas, reconstruir Notre-Dame, foi, portanto, um prenúncio do Great Reset, o ingresso do mundo em uma nova fase, a do controle total. A cena do desabamento da torre, a chamada flecha em forma de agulha da catedral, junto com o telhado, que remeteu a do desabamento ou colapso das Torres Gêmeas, afigurou-se na simbologia cifrada da queda de um pináculo antigo para o reerguimento de um novo. O das antenas 5G, um futuro novo. Note que a simbologia do número 5 é insistente na data e na hora do incêndio. Dia 15, às 5h50. E o 15 de abril é o 105º dia do ano no calendário gregoriano. E o ciclo da Páscoa prolonga-se não só durante a Semana Santa, mas também nos 50 dias que vão até o Pentecostes. A estrutura de madeira que sustentava o telhado da catedral havia sido renovada há 5 anos. O fogo, que começou na parte superior da igreja gótica e se propagou rapidamente para o telhado, levou quase 9 horas para ser debelado por cerca de 500 bombeiros. O presidente francês Emmanuel Macron prometeu que a Catedral de Notre-Dame será reconstruída no prazo de 5 anos. Curiosamente, foi no dia 15 de abril de 1912 que o navio RMS Titanic naufragou por volta das 2h20 da madrugada, após se chocar cerca de 2h40 antes com um iceberg no Atlântico Norte. Devo lembrar que o cabalístico número 5 é sagrado e de força invocatória das mais poderosas entre pedreiros, Illuminati e satanistas, ainda mais quando arranjado geometricamente na forma de um pentagrama, estrela de 5 pontas, símbolo máximo do satanismo, de preferência invertido, o que faz atrair demônios e um campo preciso de energia luciferiana. E foi em 18 de março de 1314, 705 anos depois, portanto, que o último grão-mestre da Ordem dos Templários, Jacques de Molay, foi queimado em uma fogueira pela Inquisição em frente à fachada ocidental da Catedral de Notre-Dame, que os Templários começaram a construir em 1163 e que só ficaria pronta mais de 200 anos depois, em um local anterior de adoração à deusa Diana. Isso mesmo, ali na Praça Pavix, na Ilha de la Cité, a Paris original, às margens do rio Sena,
o exato local onde os celtas celebravam seus rituais e onde mais tarde os romanos erigiriam um templo a Júpiter, também neste local existiu a primeira igreja de Paris, a Basílica de Saint-Étienne, projetada pelo rei franco Childeberto I, da dinastia Merovíngia, por volta de 528. Nesse mesmo local, há uma placa assinalando o lugar da execução de Jacques de Molay. Abre aspas. Neste local, Jacques de Molay, último grão-mestre da Ordem dos Templários, foi queimado em 18 de março de 1314, fecha aspas. Não deixa de ser irônico que a Catedral de Notre-Dame tenha quase sido pulverizada pelo fogo exatamente 705 anos depois. Os construtores de Notre-Dame de Paris. A construção de Notre-Dame de Paris foi iniciada sob o reinado de Luís VII por Maurice de Sully, bispo de Paris de 1160 até sua morte em 1190. No século XII, Sully foi um bispo influente e um construtor ambicioso, tendo fundado várias igrejas, abadias e hospícios em sua diocese e reorganizado feudos. Sully admirou o trabalho dos arquitetos da Basílica de Saint-Denis, que a estavam construindo no novo estilo gótico de tetos altos e luz abundante. Sully decidiu então criar uma estrutura rival no próprio coração de Paris, uma catedral que seria a maravilha da cristandade e dedicada à Virgem Maria, ao que contratou um arquiteto cuja identidade é desconhecida para projetar a nova igreja em 1160. Sua construção exigiu a demolição de várias casas no estreito bairro medieval e duas igrejas existentes na Ilha de la Cité, que tinham sido construídos sobre um antigo templo pagão. A primeira pedra foi lançada em junho de 1163, em uma cerimônia suntuosa com a presença do Papa Alexandre III. A construção só foi finalizada em 1345, ou seja, Notre-Dame levou quase 2 séculos do início ao fim para ser construída. Na década de 1240, o mestre de obras Jean de Chelat, o primeiro arquiteto de Notre-Dame, cuja identidade é conhecida, falecido em 1258, terminou a nave e as 2 torres da fachada principal. Os trabalhos começaram nas fachadas do transepto, que foram concluídas por seu sucessor, Pierre de Montreuil. Durante sua gestão, de Montreuil supervisionou a instalação de janelas novas e maiores, incluindo as 3 rosáceas nas paredes norte, sul e oeste. Seu sucessor, Pierre de Chelat, construiu o biombo e deu início às capelas em cabeceira em 1296. Estas últimas foram concluídas por Jean Ravi, que foi o principal empreiteiro de 1318 a 1344. Jean Ravi iniciou a construção dos admiráveis arcobotantes do coro. Em 1344, seu sobrinho Jean Le Bouteiller o sucedeu e trabalhou até 1363. Após sua morte, seu assistente Raymond de Tomp completou a obra, em particular o fechamento do coro. Símbolos ocultos. Símbolos camuflados estavam por toda parte da incendiada catedral de mais de 850 anos, assim como estão em monumentos notáveis e obras de arte muito antigas e outras mais modernas. Por eles se estabelecem certas conexões com sociedades secretas que transmitem segredos, técnicas, mensagens, profecias e conhecimentos ao longo dos tempos. O fato é que, desde os tempos mais remotos, a construção dos grandes templos e catedrais sempre esteve entregue aos iniciados, membros secretos de altas cúpulas que neles deixavam gravados seus símbolos velados e também sutis mensagens que se conservaram até hoje. Conspirações são milenares. Os Illuminati escrevem a história seguindo uma agenda pré-programada com anos, décadas e até séculos de antecedência.
Detenhamos-nos, pois, de modo mais detalhado, as principais partes que compõem a estrutura de uma catedral. Nos edifícios das igrejas e catedrais existem um ou mais recintos, selae, cercados por pilares. Formam a nave, naos, e à sua frente encontra-se a pronaos. O termo nave, em sua aplicação prática na arquitetura, surge precisamente com a construção das naves das igrejas. Invariavelmente, todas elas são projetadas na forma de uma cruz, com o altar no meio. Os transeptos atravessam e traçam a planta da catedral em forma de cruz, para fazer lembrar aos fiéis a cruz na qual Jesus foi crucificado. As pessoas que vêm para o culto permanecem na nave, que é o corpo principal da igreja. Hoje em dia é regra geral haver cadeiras nesse espaço, mas por muitos séculos a nave era uma área livre, onde os fiéis permaneciam de pé. A extremidade leste é chamada de ábside e frequentemente é semicircular. Basicamente, numa catedral temos, portanto, a nave, depois o transepto, e então a ábside, e ao redor desta, a grade do coro. A ábside é circundada por uma galeria chamada deambulatório. À meia altura da parede da catedral ergue-se o triforio, uma passagem com arcadas. O altar, no centro da ábside, é considerado o lugar mais importante da catedral. Sua direção era dada pela posição do nascer do sol no dia do santo padroeiro. O altar original da Catedral de Notre-Dame foi construído acima da Grotte de Druid, que abrigava um dolmen sagrado e era identificado com o útero da terra. Situado na parte leste, o presbitério ou capela mor é outro local onde o bispo e os sacerdotes presidem o culto. O órgão é indispensável. A música tem sido importante na liturgia cristã há séculos. Os primeiros órgãos foram utilizados nas catedrais há mais de 1000 anos. Dos 3 órgãos de Notre-Dame, o mais importante é o grande órgão sinfônico do século XV, situado na parte superior e formado por mais de 8.000 tubos. O grande órgão foi preservado na Revolução Francesa, graças à interpretação de músicas patrióticas inspiradas no hino nacional. A parte da catedral onde ficam os cantores é chamada de coro. Este e o altar são separados do restante da igreja por uma divisória chamada teia. O instrumento, com 7.800 tubos, sobreviveu a 2 guerras mundiais, incluindo algumas bombas que atingiram a catedral durante a primeira, e não foi destruído no incêndio de 2019, embora tenha sofrido danos. Um costume que se perdeu era o de se gravar labirintos sobre o piso. Algumas catedrais medievais, como a de Notre-Dame, as conservaram. Uma caminhada sobre o trajeto provavelmente representava uma peregrinação a Jerusalém, na Terra Santa, atualmente em Israel. Os vitrais, feitos de milhares de pedaços de vidro colorido, descrevem trechos da Bíblia. Suas localizações estratégicas visam fazer com que a luz penetre em determinadas horas, incidindo em posições específicas em áreas preferidas de destaque. Os 3 vitrais da Notre-Dame, em forma de rosácea, uma das maiores obras-primas do cristianismo, foram feitos no século XIII por alquimistas cujas fórmulas e técnicas eram secretas e que permaneceram, portanto, desconhecidas. A rosácea sul simboliza Cristo triunfante, reinando sobre o céu, cercado por todas as suas testemunhas na terra. Tem 84 painéis divididos em 4 círculos. A primeira tem 12 medalhões e a segunda tem 24. Um terceiro círculo é formado por quadriláteros e o quarto círculo tem 24 medalhões de trilóbulos, 3 arcos. Esta janela apresenta o número simbólico 4, junto com seus múltiplos 12 e 24. Os 84 painéis com cenas do Novo Testamento em uma das laterais
medem quase 19 metros de altura e 13 metros de diâmetro. Abaixo dessa rosácea, vitrais do século XIX ilustram 16 profetas. Há ainda os vitrais do claustro e da nave, ala central da catedral. Do lado externo, na parte da frente da catedral, vemos muitas estátuas retratando os apóstolos, cada uma em um nicho ou alcova individual. Dos 5 portões da fachada oeste, entrada principal, construída entre 1200 e 1250, o mais impressionante é o portão esculpido com cenas do juízo final e decorado com estátuas dos apóstolos. O portal do juízo final no lintel inferior mostra os mortos sendo revividos de seus túmulos. Acima dele, o arcanjo Miguel pesa suas almas. O povo escolhido é levado ao céu à esquerda, enquanto os condenados são conduzidos por um demônio para o inferno à direita. Acima de tudo está a representação de Cristo majestosamente sentado em seu trono, e acima de Cristo as figuras da corte celestial. Logo abaixo fica a entrada principal, quase sempre situado no lado oeste da catedral. Em catedrais mais antigas, ainda é possível ver a água da chuva sair do telhado através da boca de grotescas figuras de pedra chamadas gárgulas. As estátuas de gárgulas e quimeras na parte externa da catedral, representando animais fantásticos ou monstros típicos da Notre Dame, foram feitas na Idade Média e têm a função estratégica de proteger as paredes do escoamento da água das chuvas. Fotos extras do incêndio na Catedral de Notre Dame. Cenas infernais captadas pela BBC. Saiba mais a respeito do incêndio na Catedral de Notre Dame na matéria completa publicada no meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a esta matéria completa. Dê like, inscreva-se no canal, torne-se membro, siga-me nas minhas redes. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima.